Em nossa leitura bíblica de hoje, estamos em Josué capítulo 2, aprendendo com as mulheres da Bíblia. E hoje estamos lendo em nosso grupo do WhatsApp sobre Raabe. Raabe já havia feito algumas opções importantes quanto ao valor do seu corpo, da sua vida. Raabe, ela era prostituta. Mas agora ela está diante de uma outra escolha. Que coisa linda! E a primeira cidade que os israelitas teriam que conquistar era Jericó. Olha aí, onde entra Raabe. A escolha de Raabe. E quem é que ela escolheu? Vamos ver agora. A primeira cidade que os israelitas teriam que conquistar era Jericó. A cidade das palmeiras, num exuberante vale verde. Deus prometera ao seu povo uma terra que manava o quê? Leite e mel. E esse vale correspondia a essa descrição. Jericó era a mais poderosa das cidades fortificadas em Canaã. Os muros, com cerca de 7 metros de altura, pareciam que invencíveis. Ali havia 2 muralhas com um espaço entre elas. Se um inimigo conseguisse escalar o primeiro muro, ficaria preso nesse vão, tornando-se alvo fácil. A cidade era bem protegida. E olha que lindo! Intercaladas ao redor de toda a cidade, por cima dos espaços entre os muros, existiam casas sustentadas por fortes troncos. Numa delas morava quem? Raabe. De alguma forma, os espiões israelitas conseguiram entrar em Jericó. Porém, como descobrir o que necessitariam sem serem vistos? Haveria um lugar melhor do que uma casa de uma prostituta? Os mercadores que visitavam as cidades, os viajantes, sempre procuravam e perguntavam por esses locais. Olha aí. Logo, não nos deve surpreender os 2 espiões terem ido à casa de Raabe, porque lá com certeza ficaria sabendo de tudo que estaria acontecendo. Eles eram os espiões, então eles tinham que espiar a terra. E olha que lindo. O rei suspeitou desses visitantes e enviou oficiais à casa, exigindo que eles fossem entregues à força policial de Jericó. Raabe teve que decidir em segundos o que ela faria. Ela entregaria ao rei? Mentiria, tornando-se traidora? Raabe não tinha tempo para pensar ou consultar pessoas de confiança e teve que decidir rapidamente. Ela optou por mentir para as autoridades. Os soldados que vieram bater à sua porta acreditaram nela e saíram em busca dos espiões na estrada que leva ao Vale do Jordão. A semelhança de muitas escolhas momentâneas que fazemos, a decisão de Raabe mostrou que ela era e o que ela acreditava sobre si mesma, sobre seu mundo e sobre Deus. Aqui a gente vê a importância das nossas escolhas. Sua fé encorajou a ir contra o seu povo e o seu governo quando foi confrontada sobre aquela decisão rápida que ela tinha que escolher. Mas Raabe decidiu colocar sua vida e o seu futuro em quem? No Deus de Israel. Raabe conhecia o suficiente sobre Deus para crer que ele usaria seu grande poder para beneficiar seu povo. Ela sabia que quão espessa eram as muralhas de Jericó. Também sabia como eram cruéis os soldados de sua cidade. Ela podia ver como Jericó era impenetrável para qualquer invasor. Mas a gente aprende aqui que apesar de tudo isso, ela creu em quem? Nas forças dos soldados? Nas forças dos oficiais? Não. Ela creu no Deus de Israel, que ele sim triunfaria sobre aquela situação. E Raabe creu nisso de maneira tão intensa que ela se dispôs a arriscar a própria vida. Raabe ousou contrapor-se à sua sociedade porque ela tinha uma fé sólida no Deus de Israel. Depois de enviar os soldados de Jericó para uma busca inútil fora da cidade, já era uma estratégia, ela teve uma conversa com os 2 espias, confessou sua fé no Deus de Israel e fez uma coisa muito importante. Pediu que, em troca de salvar a vida dos espias, a vida dos seus pais, dos seus irmãos, das suas irmãs, fossem poupadas quando Deus entregasse Jericó aos invasores. Olha que coisa linda. Após os israelitas marcharem ao redor da cidade,
7 vezes. E no 7º dia, como Deus lhe havia instruído, as trombetas soaram. O povo gritou e as muralhas de Jericó ruíram. Aleluia. O exército de Israel avançou por sobre os escombros e travou uma batalha contra os soldados de Jericó. Josué chamou os 2 espias e lhe deu uma tarefa. Coisa linda. Irem à casa de Raabe, tirarem todos de lá e os colocarem em segurança, a salvos. Raabe colocou sua vida nas mãos do Deus de Israel e o Senhor cumpriu sua promessa, salvou a todos que estavam juntos com ela na casa. Ainda mais nessa história, Raabe viveu entre os israelitas e tornou-se parte do povo de Deus. E preste atenção, o fato de ter sido uma prostituta não era relevante, não. Pela fé, ela passou a fazer parte da comunidade do Senhor. Uma das coisas extraordinárias que a gente pode perceber nos 4 evangelhos, quando olhamos para a interação de Jesus com mulheres, é que ele muitas vezes dignificou mulheres desprezadas. Repetidamente vemos a compaixão de Cristo estendendo a sua mão para mulheres que quebraram as normas e viveram de forma que as pessoas respeitáveis as menosprezavam. Raabe nos lembra que ser incluída na família de Deus não tem nada a ver com bondade, mas sim com graça divina, com amor e com as nossas escolhas de querer Deus. E eu quero te dizer, nesse momento, você que está me ouvindo agora, Raabe é um tributo às possibilidades que estão dentro de cada uma de nós mulheres. Não importa o que tenha sido, o Senhor viu que ela poderia vir a ser. Não importa se o teu passado foi um passado negro, um passado triste, um passado sombrio, um passado que te envergonha, mas o que importa hoje é que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Ou seja, ainda que o teu passado foi ruim, mas o Senhor tem um presente, um futuro abençoado, extraordinário, com o propósito de te usar nessa terra. Nosso passado é irrelevante. O que importa para Deus é somente o nosso futuro e as ações que nós temos hoje, as escolhas que nós temos hoje. O que quer que esteja atrás de nós não é tão importante quanto aquilo que está à nossa frente. As escolhas que fizemos no passado nos trouxeram onde estamos hoje. As decisões que fazemos hoje ou no futuro determinarão nosso destino. Por isso que temos que fazer como Raabe, já escolher Deus, ficar perto de Deus, se juntar a Deus, orar a Deus, buscar a orientação de Deus e não fazer nada sem que Deus não esteja em nossa frente, em nossos lados, esteja conosco. Algumas de nossas escolhas serão rápidas, elas serão consequências daquilo que somos e do que cremos a respeito de nós mesmas, do mundo e de Deus. São decisões que determinarão o comportamento que adotaremos. Então, a gente aprende que devemos em todo o tempo buscar a orientação de Deus e orar sempre. A que fonte você recorre quando você tem que tomar decisões? O que você faz na sua vida? Você ora, você busca Deus? Então, que nós tenhamos essa mesma atitude de Raabe, não fazermos nada sem antes buscar a presença do Senhor. Que o Senhor Jesus te abençoe e nos encontraremos amanhã em mais uma leitura bíblica diária aqui, Amigas da Bíblia.